Shalom, nós estamos começando o estudo sobre a Torá. Estamos utilizando a apostila A Torá, a Verdade sobre a Lei. Essa apostila está disponível no grupo, no Face, aí nos arquivos. Vocês podem baixá-la para acompanhar. Nosso material é disponível inteiramente gratuito, então você pode tirar cópia dessa apostila, você pode distribuir, passando-se um conhecimento a outras pessoas. Vamos nesse momento então fazermos uma oração e vamos então continuar com o estudo. Senhor, nós te louvamos por essa semana. Te louvamos pelos livramentos, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem operado em nós e através de nós. Pedimos a Ti mais conhecimento das Escrituras para melhor te servir. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Bem, é importante que nós vamos estar aqui estudando sobre a Torá, que faz parte das Escrituras. E o próprio Shaul, o próprio Paulo, ele disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que toda a Escritura, e se é toda a Escritura, inclusive a Torá, é inspirada por Elohim, ou em outra tradução, soprada por Elohim, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Elohim seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, toda a Escritura, ela é proveitosa para ensinar, e é claro que a Torá tem a sua grande importância nisso. Estamos trazendo então esse ensino mostrando como a Brit Hadashah, o Novo Testamento, trata a Torá de uma forma honrosa, embora algumas traduções e interpretações tragam contradições que confundem as pessoas, mas estamos com esse objetivo aqui de tirar essas dúvidas. É claro que num estudo como esse, a gente não tem como tirar todas as dúvidas, é necessário que você se dedique e pesquise e se informe mais e mais. Nós então vamos ver alguns textos da Brit Hadashah, que às vezes são mal traduzidos ou mal interpretados, que levam as pessoas a acharem que a Torá foi abolida com a vida do Messias, ou seja, que a Torá só durou antes do Messias. Depois do Messias, então ele aboliu a Torá. Nós vemos, já estamos, muitos textos mostrando o papel importante da Torá no Novo Testamento. E um em especial é Matitiahu, Mateus capítulo 5, quando o próprio Messias disse que ele não veio abolir a Torá, a lei, mas para torná-la completa, plena, ele veio para cumpri-la. E aí ele diz que de modo nenhum passará da Torá um iude, ou um traço, a menor letra, o melhor pedaço da Torá, até que tudo seja cumprido. Não passará os céus e a terra sem que tudo seja cumprido. Nós sabemos pelo livro de Revelação, Apocalipse, que os céus e a terra vão passar quando o novo céu e a nova terra forem criados, e aí haverá um novo céu e nova terra, e a terra anterior e os céus anteriores serão passados. Então nós temos aí um prazo para a vigência dessa Torá. A Torá, a vigência dela é para esse olam, para este mundo. Então, enquanto este mundo, esta terra existir desta maneira, a Torá permanece tal como ela é. Então, o Messias próprio diz que ele não veio abolir a Torá, mas veio cumprir. Então, a Torá não durou até João, porque o próprio Messias veio cumprir. E aí há uma péssima tradução em Matitiahu, capítulo 11, verso 13, que diz assim, algumas versões em português: porque todos os profetas e a lei, ou seja, e a Torá, profetizaram até João.
até Yohanan. Então quer dizer que eles não profetizaram depois disso, depois de João, só até João. Grande mentira, por quê? Porque os profetas e a própria Torá vai profetizar sobre Yahoshua HaMashiach, sobre a sua vinda, sobre o que ele fez na sua primeira vinda, e tem grandes profecias ainda a se cumprir a respeito do Messias, a respeito da casa de Israel, a respeito das nações da terra, para o tempo do fim. Então, há uma péssima tradução desse texto, senão as escrituras estariam em contradição. Então, esse texto foi mal traduzido e leva algumas pessoas a entender então que todos os profetas e a lei profetizaram até João, e pensando nisso que daí para frente ela não se aplica mais. Então veja um grande absurdo, né, se interpretar isso a partir desse texto, dessa tradução. Então é interessante que a gente venha a entender o contexto. Tá? Então, em Mateus, capítulo 12 até o 14, quando nós vamos ler, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, nós vamos encontrar uma diferença muito importante, que é que eles colocaram como uma vírgula. Então, eles colocaram essa vírgula para então buscar trazer um sentido mais adequado do texto. Então, em Mateus capítulo 11, do 12 ao 14, vamos ler aqui, Matitiahu 11, a partir do verso 12. Desde os dias de Yohanan, o imensor, no caso na Bíblia em português, está João Batista, tá? Até agora o reino dos céus sofre violência. Desde os dias, né, de Yohanan, o imensor, até agora, quer dizer, até o período que o livro, até o momento em que o Messias falou, diz assim: desde os dias de Yohanan até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram, até João. Então há uma vírgula aí. Não é que profetizaram até João. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram sobre esse conflito entre o reino oposto de Elohim. Então aqui fala desse conflito entre o reino dos céus e o reino de Elohim. Então, todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João, ou seja, até Yohanan. E se quiseres dar crédito, ele é o Elias, na verdade Eliarro, que devia vir. Então, esse texto de Matitiahu 11, ele é bem interessante na Bíblia de Jerusalém, porque aqui eles colocaram uma vírgula para poder dar esse sentido, de que todos os profetas, bem como a lei, profetizaram, até João, porque eles sabem, os tradutores, que a lei e os profetas não profetizaram somente sobre João, de João para trás. Há muitas profecias ainda a se cumprir, e muitas referentes ao Messias, sobre a morte, a ressurreição e várias outras coisas. Então, é óbvio que a tradução, sem essa vírgula, fica muito manipulada, muito precária. Então, veja bem, é interessante então a gente entender qual era o sentido. Que a lei, os profetas e até João falaram sobre esse confronto contra os reinos. Mas também há uma versão interessante que diz o seguinte, Mateus 11, 13 e 14. Pois todos os Nevim, ou seja, os profetas, e a Torá profetizaram sobre Yohanan. E se quiseres dar crédito, é este o Eliarro, o Elias, que havia de vir. Então, na verdade, nessa versão, veio mostrando que as leis e os profetas, a lei e os profetas,
anunciaram a vinda de Yohanan, ou seja, o preparo para o Messias, um preparo para a vinda do Messias. É uma opção da tradução. Quem aí em casa também com a história. Mas a outra versão é: pois todos os profetas e a Torá profetizaram, incluindo Yohanan. E se quiseres dar crédito, é este Eliarro, Elias que havia de vir. Então, essa tradução do incluindo está de acordo com essa de Jerusalém que põe a vírgula. Então, ficaria com: desde os dias de Yohanan, o imersor, João Batista, até agora, o reino dos Chamaim dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram, incluindo Yohanan. E se quiseres dar crédito, ele é o Eliarro que havia de vir. Então, assim a gente pode entender mais claro o texto, que Yohanan fala dessa questão. Há algumas versões que, em vez de usar o termo os céus sofrem violência, quer dizer, o reino dos céus é tomado à força e aqueles que usam dessa força se apoderam dele. Então, aí dessa maneira fica como sendo aquelas pessoas que se esforçam para entrar no reino legitimamente. Mas o importante que a gente quer destacar aqui é que o fato de que a lei e os profetas não profetizaram até João. E aí acaba com João. A lei e os profetas acabam com João. Não. Terminam com João. Porque a lei e os profetas vão profetizar também sobre o ministério do Messias, sobre a morte do Messias, a ressurreição e até coisas ainda que vai se cumprir no final dos tempos. Não só sobre o Messias, sobre a casa de Israel, sobre as nações. Então eu vou estar aqui postando no WhatsApp e aí a gente dá sequência aqui. Então nós estamos na apostila, Shalom a todos, nós estamos com a apostila estudando sobre a Torá, estamos na página de número 16 e agora nós vamos para Malaque, que é Malaquias, capítulo 4, do verso 4 até o verso 6. Nós estamos estudando sobre aqui essa passagem de Yohanan, de João. Vimos que é péssima a tradução, de uma forma manipuladora, quando traduz Mateus 11:13, dizendo que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Isso aí é uma tradução altamente de anomia, contra a Torá. E é uma tradução, nesse ponto, altamente falho, porque a lei e os profetas não profetizaram até João. Todo mundo sabe, todos os que seguem o Messias sabem, que a lei e os profetas profetizaram sobre a vida do Messias, sobre o ministério do Messias, sobre a morte do Messias, sobre a ressurreição, sobre o destino de Israel, coisas que ainda vão acontecer com a casa de Israel, coisas que ainda vão acontecer com as nações. Então, sobre o retorno do Messias, o reino do Messias na terra. Então, irmãos, essa tradução é péssima. E o que é que quer dizer esse texto? Nós vimos que, na realidade, começa no verso 12 algo interessante, dizendo, Mateus 11:12. Desde os dias de Yohanan e Messô até agora, o reino dos Chamaíns é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. É uma versão. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram, inclusive João. Profetizaram sobre isso, a necessidade de se esforçar para entrar no reino. E se quiseres dar crédito, ele é o Eliarro que havia de vir, o Elias. Porque Elias fez esse papel de chamar o povo ao retorno à Torá, à obediência aos mandamentos, à obediência a
Yahweh Elohim, e abandonar os falsos profetas. E aí, por que Yohanan é o Elias que havia de vir? Não é que é uma reencarnação de Elias, ou seja, é uma pessoa que vem no mesmo chamado de Eliarro, no mesmo chamado profético. Então, quando a gente lê Malaquias, que é Malaqui, capítulo 4, do verso 4 ao 6, diz assim: veja como começa com a Torá, para vocês entenderem a importância. Lembrai-vos da Torá de Moshe. Imagine o último livro da Escritura, que as pessoas chamam Velho Testamento. O Senhor chama a atenção do seu povo para se lembrar da Torá. Agora, para que o Senhor ia fazer isso nesse último livro, se o objetivo era o Messias vir e acabar com a Torá? Então veja que absurdo essa doutrina do cão, porque Malaquias 4, verso 4 já vai chamar a atenção. Lembrai-vos da Torá de Moshe, meu servo, que lhe mandei em Horeb, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Eliarro, profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. Então veja, o Senhor está chamando a atenção para lembrar-se da Torá, que ele ia enviar o profeta Eliarro. Então o povo tinha que estar em linha com a Torá. Agora, para que o Senhor ia chamar isso, se quando viesse o tal do Eliarro, que na verdade seria o João Batista, o Yohanan e Messô, seria para acabar com a lei, porque a lei só ia durar até João. Agora veja que tradução maligna desse verso. Então o texto vai dizer: eis que vos enviarei o profeta Eliarro, antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. E ele converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, que está em linha com a Torá, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ora, o que é a maldição? Onde o Senhor definiu que era maldição? As maldições que viriam, porque via na Torá. Então lá em Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, não só lá, mas em Deuteronômio 28, o Senhor vai dizer que se as pessoas tivessem cuidado de guardar todos os mandamentos que ele ordenava, então as bênçãos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Desculpe. Isso então é em Deuteronômio, Devarim, capítulo 28. Então as bênçãos viriam em consequência da obediência. E o texto também vai falar de que com a desobediência viria a maldição, que é o verso 15, que eu quero chamar a atenção aqui. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz de Yahweh, teu Elohim, não deres o que? Ouvido. E Yohanan vai vir como o que? Como uma voz que clama no deserto. Pregando o quê? Pregando a desobediência? Não. Chamando o povo da desobediência para a obediência. Que é isso que é o arrependimento. A techuvá, tirar da desobediência e trazer para a obediência. A voz que clama no deserto. E essa voz é a voz liberada de Yahweh, de Yahvé, através de Yohanan. Por isso que ele é profeta, Navi, ou seja, aquele que libera a palavra de Yahweh. Então, será, porém, que se não deres ouvido à voz de Yahweh, teu Elohim, para não cuidardes em cumprir todos os mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então, baseado na Torá, o Senhor fala aqui para Malaquias, em Malaquia. Então, Malaquia fala o seguinte, capítulo 4, lembrai-vos, é o Senhor dizendo, lembrai-vos da Torá de Moshe, meu servo, que lhe mandei em Horeb, para todo Israel a saber, estatutos e juízos.
Eis que eu enviarei o profeta Eliarro, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, vemos que a maldição, ela vem com a desobediência. Então, Iohanã é esse que veio com o Eliarro que haveria de vir, para evitar que a terra fosse ferida com maldição. Então, como nós vimos em Deuteronômio, a maldição está atrelada à desobediência à Torá, à desobediência aos mandamentos. Então, Iohanã vai chamar o povo de volta à Torá, de volta aos mandamentos. Então, por isso que ele diz: arrependei-vos. Arrepender de quê? Do pecado. E o que é pecado? Vimos que é a transgressão da lei. Então, é isso que Iohanã está ali chamando, que pecado é a transgressão da lei. Então, aonde está isso, que o pecado é a transgressão da lei? Está na carta de João, na carta de Iohanã, na primeira carta, capítulo 3, verso 4, que diz: o pecado é a transgressão da lei. Primeira carta de Iohanã, de João, capítulo 3, verso 4. Então, isso já posto, vimos então aqui, desmascaramos aqui essa péssima tradução de Mateus 11, 13. Nas versões que dizem: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, isso aí é uma péssima tradução. Uma tradução proposital. Uma tradução para colocar na cabeça das pessoas que a lei e os profetas só profetizaram até João. Coisa do diabo, porque a lei e os profetas profetizaram sobre o Messias, sobre a vida do Messias, sobre o ministério do Messias, sobre a morte do Messias, sobre a ressurreição, sobre a casa de Israel, coisas do futuro ainda, sobre as nações, sobre o reino do Messias. Então, a lei e os profetas não profetizaram apenas até João. Então, essa tradução é péssima. Entendemos, então, que é porque todos os profetas e a lei profetizaram, incluindo Iohanã, porque Iohanã está sendo incluído como um dos profetas, e o Messias diz: ele é Eliarro que havia de vir. Então, por isso, está muito interessante a Bíblia de Jerusalém, porque ela coloca uma vírgula. Então ela diz: porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram, vírgula, até João. Então até João profetizou sobre isso. E se quereis dar crédito, ele é o Eliarro que devia vir. Então, fechamos esse verso, esse texto. Nós vamos então agora para Lucas 16, para vermos outro texto mal traduzido. Então, Lucas 16, 16. Vamos postar aqui. Shalom a todos que estão acompanhando, aqueles também que vão acompanhar depois, porque muitos, nesse momento estão em atividades. Então, vamos lá. Então, hoje nós estamos estudando a página 16 da apostila, sobre textos mal traduzidos que trazem confusões sobre a Torá, textos traduzidos de forma preconceituosas contra a Torá. Então vamos para o texto vamos para Lucas 16, 16. Ok? Então vamos lá. Diz assim: a lei e os profetas, na versão comum, diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado as boas notícias do reino, o evangelho, o evangelho do reino de Elohim. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, irmãos, tem uma confusão aqui. Olha, o verso 17 vai dizer:
que é mais fácil passar os céus e a terra, e a gente sabe quando é que esses céus e essa terra vão passar, que é quando vier o novo céu e a nova terra. E aí ele diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair sequer um só tio, isso aí é na versão em português, um só tio sequer da lei, quer dizer, um sinalzinho da lei. Agora, não está em contradição? Como é que o verso 16 vai dizer que a lei e os profetas vigoraram até João? Se é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um único sinalzinho da Torá, então está aí uma verdadeira tradução aí terrível. Bem, o curioso é que a palavra vigoraram ou duraram até João não existe no grego que é utilizado para traduzir esse verso. Não, eu vou ler de novo. O curioso é que a palavra vigoraram ou duraram não existe no grego de onde este texto foi traduzido. O texto do grego, ele não usa essa expressão, não aparece. Segundo o renomado dicionário de Strong, a palavra que aparece lá, que é a palavra meshri, significa tanto quanto, até, e não existe o termo vigoraram ou duraram. Foi um acréscimo, uma adulteração, não existe isso lá. O que existe é a palavra meshri, que quer dizer tanto quanto ou até. Então, o texto vai dizer, a lei e os profetas, até João, desde esse tempo, vem sendo anunciado as boas notícias do reino de Elohim, e todo homem se esforça por entrar nele. E quando nós ensinamos, e vamos depois transformar em vídeo, essa outra apostila que fala sobre as boas novas, nós vamos ver que as boas novas, que as pessoas chamam evangelho, as boas notícias, não começam sendo anunciadas no que as pessoas chamam Novo Testamento. As boas notícias, as boas novas, são anunciadas desde Bereshit, desde Gênesis, quando nossos pais caíram e o Senhor disse para a mulher que da semente dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E diversos outros textos, inclusive Isaías vai dizer quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Não é? Quão formosos serão os pés daqueles que vão anunciar as boas notícias no futuro distante. Então, nós, nesse outro material nosso, nós mostramos, e vamos depois transformar aqui em vídeo, que as boas notícias não começam sendo anunciadas no Novo Testamento. No Novo Testamento elas tomam um grande cumprimento, e alguns dos cumprimentos dessas boas notícias ainda vão acontecer no futuro ainda. Então, a lei e os profetas, inclusive Yohanan, afirmam que o reino, para se entrar no reino, é necessário a pessoa se dedicar. Tem uma parte que nos cabe, uma decisão que nos cabe. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então há uma questão nisso aí. E é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um só tio. Então, nós vemos também que há um problema nesse Lucas 16. Então, a versão correta, a tradução correta seria a Torá e os profetas, Lucas 16, 16 e 17. Vamos lá.
A Torá e os profetas, tanto quanto Iohanã, a partir desses, então são anunciadas as boas notícias do reino, e todo homem o trata com violência, ou todo homem se esforça. Ou seja, o que é que o texto está dizendo? Que as boas notícias são anunciadas com base na Torá, nos profetas e até mesmo de Iohanã. E a partir destes, a partir da Torá, dos profetas e de Iohanã, são anunciadas as boas notícias do reino, e todo homem se esforça para entrar nele. Além disso, é mais fácil passar os Shamaim, os céus e a terra do que cair um iude da Torá. Então essa seria a tradução mais apropriada do texto. Bem, sabemos que as boas notícias é uma parte já anunciada de forma profética pela Torá, pelos profetas, inclusive por Iohanã. Essa parte, as boas notícias, foi tomada da Torá, dos profetas e de Iohanã e destacada nesse nosso tempo. Mas isso não anula a Torá, nem sequer mesmo em um iude, na sua menor letra. Não é que as boas notícias começaram a ser anunciadas só após Iohanã. Essa tradução está errada. Mas tanto a Torá como os profetas escreveram sobre as boas notícias, que tiveram parte do cumprimento na primeira vinda do Messias, e ainda várias outras coisas das boas notícias escritas na Torá e nos profetas, ainda se cumprirão no fim dos tempos. O texto deixa claro, com o verso 17, que não passará um só iude, uma letrinha pequena da Torá, né, que é mais fácil passar os céus e a terra, que apesar da ênfase agora das boas notícias, que já haviam sido profetizadas na Torá e nos profetas, inclusive por Iohanã, apesar dessa ênfase das boas notícias, a Torá não deve ser posta em desuso. É isso que o texto está dizendo, que agora é apresentado, né, é cumprido as boas notícias. As boas notícias, elas estão sendo anunciadas, com mais ênfase agora, porém é mais fácil passar os céus e a terra do que cair uma das menores letras da Torá, ou seja, deixar de ter valor, ou seja, ser anulado. Então, o que acontece? O que é que o texto está querendo dizer? Nós estamos vivendo o cumprimento das boas notícias, mas não desprezamos Torá, nem sequer o iude. Então, o verso 17 anula a ideia de que a Torá só durou até Iohanã, pois ela permanece. É, porém, mais fácil passar os céus e a terra do que cair o iude. Então, essa tradução de que a Torá e os profetas duraram até Iohanã, até João, é uma tradução problemática, manipulada, porque o próprio verso 17 vai desmentir essa tradução mal feita. Porque é mais fácil passar os céus e a terra do que cair uma das menores letras da Torá, ou seja, deixar de ser obrigado. O Messias disse que sua morte e a sua ressurreição foi cumprimento proféticos, com base na Torá e nos profetas. E o Messias fala isso depois que ele ressuscitou, óbvio. E muito tempo depois que Iohanã já tinha morrido. João Batista já tinha morrido há muito tempo quando o Messias morre e ressuscita. E Iohanã já tinha morrido há muito tempo. Então, como é que a lei e os profetas profetizaram só até Iohanã, se o próprio Messias, depois de ressuscitado, ele vai dizer que a Torá e os profetas profetizaram sobre ele tudo
tudo sobre o Messias, e tudo que a Torá profetizou sobre ele tem que cumprir. Isso está em Lucas. Vamos desmentir isso em Lucas, capítulo 24, verso 25. Então, em Lucas, capítulo 24, verso 25. Vou estar aqui postando aqui no grupo e a gente vai lançar por terra mais essa mentira dessas traduções mal feitas que enganam o povo. Então, pessoal, o que é que nós estamos querendo mostrar aqui? Muitas pessoas são sinceras com o Senhor. Elas querem obedecer ao Senhor. Mas muitas vezes elas não conseguem fazer aquilo exatamente como o Senhor quer, porque elas estão com traduções mal feitas das Escrituras. Elas estão com traduções que foram traduzidas por equipes de casas publicadoras, de editoras, que tem uma linha doutrinária e que, ao traduzir, traduz os textos de acordo com sua linha doutrinária e altera os textos para casar com as doutrinas que ela defende. Então, as pessoas humildes, simples, elas leem que a lei e os profetas duraram até João, e aí elas acabam acreditando nessa mentira e achando que isso é a verdade do Senhor, porque elas estão com as Escrituras, elas acham que aquilo foram as Escrituras inspiradas que estão na mão dela. Só que o que está na mão dela não são as Escrituras inspiradas, são as Escrituras adulteradas pelos tradutores. Tanto que muitos não sabem, mas antigas denominações evangélicas, por exemplo, têm, as antigas, as históricas, elas têm como dogma, um dos dogmas, e muitos não sabem, que diz sobre a inspiração das Escrituras, diz assim: as Escrituras são inspiradas em seus textos originais. É esse que é o dogma da inspiração das Escrituras, dessas igrejas evangélicas históricas. Então, o que é que ela está dizendo? Olha, as Escrituras que são inspiradas, elas foram inspiradas nos textos, no original, nos textos originais, não nas traduções. As traduções, elas contêm erros, porque foram traduzidas por homens. E esses homens, nas traduções, cometem falhas e erros. É tanto que você vai encontrar a Bíblia revista e corrigida tal, Bíblia atualizada tal, Bíblia revisada tal. Então, elas não são inspiradas, porque se elas fossem inspiradas por Elohim, não precisavam de correção, de revisão, de ser corrigida. Vocês entenderam? Então, elas são produto de pessoas hoje que pegam textos antigos, manuscritos antigos e traduzem. E ao traduzir, muitas vezes elas erram. Erros, às vezes sem querer, mas erros muitas vezes propositais para defender a doutrina da denominação do grupo a qual a casa editora pertence. Então vamos para Lucas capítulo 24, verso 25. Então eles lhes disse, o Messias disse para os seus discípulos: como são insensatos e de coração pesado para credes tudo o que os profetas, os Nevim, disseram. Verso 26. Por acaso não importa que o Messias sofresse essas coisas e entrassem na sua cavode, no seu esplendor? E aí o verso 27. O Messias tinha acabado de ressuscitar, encontrou os discípulos no caminho de Emaús. E começando por Moisés, por Moshe, ou seja, pela Torá,
E por todos os profetas, quer dizer, os Neviim, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda com vocês, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Torá de Moisés, na Torá de Moshe, na lei de Moisés, nos Neviim, nos profetas, e nos Terrilim, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então, o que é que falta muito hoje? Das pessoas terem o entendimento aberto para compreender as Escrituras. Tem muitas pessoas, discípulos do Messias, que estão como os do caminho de Emaús, com o entendimento fechado para entender as Escrituras. E que Escrituras que Yahoshua está falando? Do Novo Testamento? Se ele tinha acabado de ressuscitar, não tinha livro de Atos, não tinha carta de Paulo, não tinha Apocalipse, não tinha nada ainda escrito do Novo Testamento. Quando ele abriu a mente dos discípulos para compreender as Escrituras, que Escrituras? Está aqui dito: Torá, a lei, os profetas e os salmos. E o que é que tem na Torá, nos profetas e nos salmos? Fala sobre o Messias. Então fala sobre as boas notícias, que o Messias veio cumprir. Então, irmãos, se a Torá e os profetas duraram até João, o Messias é mentiroso. E nós sabemos que o Messias não é mentiroso. Quem é mentiroso, muitas vezes, são determinadas traduções que são mentirosas. O Messias é verdadeiro. E se a Torá e os profetas já passaram, duraram até João, para que o Messias ia abrir o entendimento dos discípulos para entender esses textos que já passaram? Se diante deles agora estava o Messias ressuscitado, ressurreto. Aqui prova a importância que o Messias dá à Torá, aos profetas, aos textos dos profetas e os salmos. Ou seja, o que as pessoas desprezam chamando de Velho Testamento. Foi esses textos que o Messias abriu o entendimento dos discípulos para compreender. Então, a Kehilá deveria estar clamando para que o Messias abrisse o entendimento do povo para entender as Escrituras. E que Escrituras são essas aqui? Torá, Salmos, os profetas. Quer dizer que não precisa abrir as Escrituras para entender o Novo Testamento? Precisa também. Mas aqui o texto em si está falando da Escritura, e Escritura aqui não era o Novo Testamento, que nem existia ainda. Então o Messias está abrindo o entendimento para eles compreenderem Torá. Estão entendendo a importância que o Messias, quando ele ressuscitou, o que é que ele pregou pela primeira vez depois de ressuscitar? Torá, profetas e salmo. E mostrando que a Torá, os profetas e salmo profetizava a respeito dele. Então, quem prega o desprezo da Torá está pregando o contrário do Messias, está pelo caminho do anti-Machia, do anticristo, do anti-Messias. Porque o verdadeiro Messias ressuscita e prega a Torá. Como é que as pessoas podem pregar que depois da ressurreição do Messias, a morte e a ressurreição do Messias, anulou a Torá? Se anulou a Torá, para que o Messias então vai usar a Torá como base do seu ensino depois da ressurreição? Então, é importante a gente entender isso, que é o que muitos não entendem. Então, precisamos abrir o entendimento das Escrituras para compreender Torá, Moisés, a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Então, precisamos
retomar isso. Então, para que abrir o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, ou seja, a lei, os profetas e os salmos, se eles tivessem apenas profetizados até João? Para que fazer isso se eles agora estavam nas boas novas, vendo o Messias ressuscitado? Então aí já caiu por terra essa mentira do diabo. Na verdade, a ressurreição do Messias não anula as Escrituras antigas, mas pelo contrário, agora é que vem o abrir do entendimento para compreender essas Escrituras. Então o que é que mudou com a ressurreição do Messias? A abertura do entendimento para compreender a Torá, para compreender os profetas e compreender os salmos. Quem quiser realmente compreender a Torá, os profetas e os salmos, tem que ser por via revelação do Mashiach. É ele quem abre o entendimento para entender esses livros. Não é em outras fontes que vamos ter o real e profundo entendimento da Torá, dos profetas e dos salmos, fora do Messias. Nem os discípulos, sem que o Messias operasse isso, tinha o entendimento correto da Torá, dos profetas e dos salmos. Precisou o Messias ressurreto operar um processo de revelação, de abrir entendimento, para que eles compreendessem. Então, o caminho nosso é buscar dar o Arracodas, que é quem o Messias deixou, para operar isso em nós, abrir o nosso entendimento para compreender esses textos. Ou seja, se a pessoa lê Torá, lê profetas e lê salmos, sem essa revelação, ela não vai enxergar Yahushua HaMashiach nesses livros. Só enxerga Yahushua HaMashiach nesses livros aqueles a quem o próprio Messias abre o entendimento. E é claro, através da Ruach HaKodesh. Então, é através da ação do Messias que o nosso entendimento é aberto para entendermos a Messias nesses textos. Sem isso, podemos ter muito conhecimento dos salmos, muito conhecimento dos profetas, muitos conhecimentos da Torá, mas sem entender o verdadeiro Messias atrás disso. Para entender o Messias atrás desses textos, é necessário isso aqui que nós acabamos de ler. Vou estar aqui agora postando esse áudio e vou ler aqui os comentários para a gente complementar aqui. Então, um comentário aqui do Fábio é que às vezes o Face trava e se puder fazer também no YouTube será excelente. E a gente já começou a fazer. O que é que a gente está fazendo? Estamos baixando os vídeos no computador, estamos fazendo o upload no YouTube. Já colocamos lá algumas já colocamos lá a Parashá 46, a Parashá 47 e alguns desses estudos da apostila da Torá. Então, estamos fazendo isso. Porque lá muitos têm facilidade para poder assistir sem estar travando. Ok? E o outro comentário aqui de Fábio é do livro Eclesiástico, que é diferente do livro Eclesiastes. Ele comenta aqui que o livro de Eclesiástico era usado até o IV século pelos rabinos. Esse livro é considerado inspirado, Léo, que a gente pode fazer pesquisas sobre isso. Eu nunca me dediquei a isso, mas já ouvi comentários sobre esse livro e já ouvi também comentários sobre o livro de Enoque, que é citada a profecia no texto de Erudá de Judas, mas a gente pode em um momento verificar isso. Mas o interessante que é dessa pesquisa, né, desse desejo realmente de conhecer as escrituras, os textos que eram considerados como inspirados também, como são os textos os textos de Macabeus,
eles são muito interessantes para que as pessoas entendam. E quando vocês forem ler o livro de Macabeus, dá para entender por que a reforma tira os textos de Macabeus, porque os textos de Macabeus vai mostrar todo o empenho do povo do Senhor e o Senhor agindo para o povo manter-se fiel à Torá, já perto do Messias chegar, né? Faltando algumas décadas, né? Menos de 2 séculos para o Messias chegar, era um século e meio mais ou menos para o Messias chegar. E por que o Senhor se empenhar tanto e o povo em se manter fiel à Torá, se o Messias viria logo em seguida e iria acabar com a Torá? Então, para que esse texto? Vamos descartar esse texto. Então, descartar o texto de Macabeus. É interessante estudarmos Macabeus. A gente vai ver ali como que a Torá permanece importante e tirarmos grandes lições. Então, na verdade, a ressurreição do Messias não anula as escrituras antigas, mas pelo contrário, agora é que vem o abrir do entendimento para compreender as escrituras, pois elas são válidas hoje e nos faz compreender mais sobre o Messias. Então, para a gente compreender mais sobre o Messias usou o quê? Torá, os profetas e os salmos. Então, por que a Kehilá não faz o mesmo? Porque muitas vezes falta o entendimento, esse abrir do entendimento. O que o Messias explicou após a sua ressurreição? O que ele explicou? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que deles se achava em toda a Escritura. Foi isso que o Messias pregou depois que ressuscitou. Mas o diabo odeia isso, pois ele sabe que essas Escrituras, se elas forem bem compreendidas, o engano de Satã é desmascarado. Então, ele não tem interesse que as pessoas conheçam bem a Torá, os profetas e os salmos. Ele não quer que as pessoas compreendam a Torá, os profetas e os salmos. Ele desmotiva as pessoas a buscarem compreender esse livro. Ele desmotiva as pessoas deste conhecimento e coloca na cabeça das pessoas que isso é algo enfadonho, confuso, ultrapassado e sem importância. Então, esse ensino de que a Torá, os profetas, salmos, eles são confusos, ultrapassados, enfadonhos, sem importância, não precisa ler não, irmão. Estamos no Novo Testamento. E o próprio Messias, depois de ressuscitado, ressurreto, ele vai usar justamente esses textos para ensinar os discípulos que andaram com ele tanto tempo, comendo, bebendo e estudando, e vendo os milagres e tudo mais. Mas já o Messias, ele dá tanta importância à Torá e aos profetas e salmos, que em seu ensino é baseado nisso. E seu primeiro ato com os discípulos após a ressurreição não foi operar sinais, prodígios e maravilhas. Foi abrir o entendimento para compreender a Torá, os profetas e os salmos. Mas hoje, muitos estão dizendo que seguem o Messias, mas o que estão interessados mesmo são nos sinais, prodígios e maravilhas. Mas não buscam para que seja aberto o entendimento para a Torá, os profetas e os salmos. Portanto, com a Torá, aqui vem a pergunta. E portanto, como a Torá... é a afirmação, desculpe. E, portanto, como a Torá não foi abolida, e o Messias disse que sua morte e ressurreição foi baseada na Torá e nos profetas, então o texto que eu vou citar agora, de Romanos capítulo 3, 21, também está mal traduzido.
Olha, nós acabamos de ver que a Torá não foi abolida, que o Messias disse depois da morte e ressurreição, que a ressurreição dele, a morte dele, foi baseada na Torá e nos profetas. Então, como é que esse texto que eu vou citar agora, que o pessoal diz que é de Paulo, procede dessa maneira? Romanos 3:21. Mas agora, sem lei, sem Torá, se manifestou a justiça de Elohim, testemunhada pela lei e pelos profetas. Está confuso. Como agora, sem lei, se manifestou a justiça de Elohim? Se a justiça de Elohim foi manifestada de acordo com a lei, foi o cumprimento da lei. Então, se é o cumprimento da Torá, não é sem Torá, é cumprimento da Torá, cumprindo a Torá. Não é só a Torá testemunhando, é a Torá cumprindo. Desculpem, porque tem pessoas me ligando e aí a gravação é interrompida, infelizmente. Bem, então vemos que esse texto aí está mal traduzido. Como que a justiça de Elohim manifestou-se a Torá? Pois a justiça é um ato jurídico. Pronto, resolvido aqui. Então, voltando. Como que a justiça de Elohim manifestou-se sem lei? Pois a justiça é um ato jurídico, de acordo com a lei. Como que pode ter justiça sem lei, irmãos? Justiça sem lei é injustiça. A justiça é algo de acordo com a lei. Como que pode? Mas agora, sem lei se manifestou a justiça? Tá mal traduzido o texto. Como que a justiça de Elohim manifestou-se sem lei? Pois a justiça é um ato jurídico de algo que é de acordo com a lei. Uma justiça contra a lei é, na verdade, uma injustiça. Então, péssima tradução do texto. Agora, na Bíblia de Jerusalém, essa tradução é diferente. Na Bíblia de Jerusalém, faz uma tradução um pouco diferente. Em vez do termo sem lei, como se a lei tivesse acabado, usa-se o termo independente da lei, ou seja, a lei continua, mas a justiça foi manifestada de uma forma independente da lei, mas não eliminando a lei. Então, a Bíblia de Jerusalém vai trazer essa versão como algo que é em paralelo, não colocando a lei como inexistente, mas relatando apenas que esta justiça de Elohim veio independente da lei. Não é a melhor tradução, mas já melhorou da outra tradução. Então, em Romanos 3, capítulo 21, na versão da Bíblia de Jerusalém, diz assim: agora, pois, independente da lei, da Torá, independente da Torá, se manifestou a justiça de Deus, que é assim que está na Bíblia de Jerusalém, testemunhada pela lei e pelos profetas. Porém, ainda continua algo complicado de se entender. Como é que uma justiça é independente da lei, sendo testemunhada pela lei? Então, está um texto confuso. Porém, o dicionário de Strong traz o termo que aparece aí como sendo independente, que é o termo shores, que muitas vezes é traduzido como sem, pode ser também traduzido como ao lado. Então, esse termo do grego que é usado na versão em português, ele pode ser traduzido como sem, mas pode também ser traduzido como ao lado. Então, em Strong, no dicionário de Strong, no número 5565,
ok? Strong 5565, ele vai falar justamente dessa palavra, chores. Pode ser separado, à parte, sem algo ou ao lado. Aí é óbvio que o tradutor, que é de anomia, um anônimos, uma pessoa contrário à lei, contrário à Torá, usou a palavra sem lei, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Elohim testemunhada pela lei. Ficou confuso. Ele escolheu sem lei, mas o dicionário também diz que pode ser ao lado. Ao lado. Agora veja que lindo fica dessa maneira. Mas agora, ao lado da Torá, se manifestou a justiça de Elohim, que é atestada pela Torá e pelos profetas. Você lembra de quando o Senhor criou a mulher para ser aquela que está ao lado? Para ser aquela que é a ajudadora idônea, a companheira que está ao lado? Então, ao lado não é desmerecimento, é honra. A se colocar ao lado, o Messias foi colocado ao lado direito de Elohim, à destra. E ao quem vencer, ele também vai colocar sentado ao lado dele. Então, o texto fica da maneira adequada assim. Romanos 3, verso 21 e 22. Mas agora, ao lado da Torá, ao lado da lei, tem se manifestado a justiça de Elohim, que é atestada, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Elohim pela emuná, pela fé em Yahoshua HaMashiach, para todos os que creem, pois não há distinção. Então aqui a justiça veio se manifestada pela fé, ao lado da lei. Então é a Torá de um lado e a fé do outro. E nessa linha que as Escrituras vão dizer que a fé sem as obras é morta, tem que estar um ao lado do outro. Veja o perigo que é as más traduções, porque as traduções não são inspiradas. Se fosse inspirada por Elohim, não tinha cada hora uma tradução. Tradução revista, corrigida, corrigida, fiel, revista atualizada, não sei o quê. Então não é inspirada. Inspirada foram as escrituras nos seus originais. Então, ao lado da Torá. Um momento. Então, nós estamos vendo justamente esse texto aqui de Romanos 3, verso 21, né? Que agora, ao lado da Torá, tem se manifestado a justiça de Elohim, que é atestada pela Torá e pelos profetas. E como no caso de Ravá, o fato de estar ao lado não significa necessariamente independente, mas como apoio àquilo, e aqui nesse texto é como testemunha. Então a Torá está ali do lado como testemunha, como apoio, não independente. Por isso que aquela versão também independente da Torá, no meu entendimento, também está equivocada. É melhor do que a primeira, mas ainda não é a mais correta.
Então, como estamos vendo, as palavras são traduzidas de forma a mudar o que Paulo escreveu. Paulo escreveu em Romanos 3:21 uma coisa, e as pessoas torcem o que Paulo escreveu nas traduções. E as pessoas torcem para colocar Paulo contra a Torá, para colocar Paulo contra a lei, para levar as pessoas à desobediência à lei, para colocar na boca de Paulo, que, como se Paulo estivesse afirmando que o Messias anulou a lei, que o próprio Messias disse que não veio anular. É uma loucura. O Messias próprio declarou que ele não veio anular a lei, mas as pessoas torcem as palavras de Paulo para dizer que Paulo falou o contrário. Mas Paulo não falou o contrário. Quem está falando o contrário são os tradutores, que estão fazendo um trabalho, às vezes, mal feito em determinados textos. Tem textos muito bem traduzidos, um excelente trabalho, mas tem outros muito mal traduzidos. É intencional para manipular? É um erro? É não intencional? Vá se saber. O importante é nós estudarmos e buscarmos que o Senhor levante pessoas para fazer um trabalho mais minucioso e mais dedicado nas traduções, para traduzir de uma forma mais fiel aos escritos antigos. Bem, é interessante a gente ver como as pessoas estão torcendo as coisas que Paulo diz. Mas isso não é novidade. Não é novidade. Por quê? Porque já na época de Pedro, na época de Kefa, as pessoas já estavam fazendo isso com as cartas de Paulo. E aí Pedro escreveu na segunda carta de Pedro, na segunda carta de Kefa, no capítulo 3, dizendo assim, verso 15, 3:15: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, na verdade Shaul, lhes escreveu com a sabedoria que Elohim lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, instáveis, torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Então, já que você sabe que as pessoas estão deturpando o que Paulo escreveu e outras escrituras, então guarde, se acautele desse engano desses homens abomináveis. Então, nós estamos aqui para desfazer esses nós, dessas coisas que esses homens torceram do que Paulo, do que Shaul disse. E aí as pessoas pegam esses versículos soltos, mal traduzidos, adulterados, de forma abominável, como foi dito ali, e acabam ficando citando esses textos para ensinar a desobediência aos mandamentos do Senhor. Então, vimos aqui esse texto de Romanos 3:21, que muitos usam de uma forma errada. Então, nós vimos no verso 22 de Romanos 3:22, isto é, a justiça de Elohim pela emuná, pela fé em Yahushua HaMashiach, para todos os que creem, pois não há distinção.
Então, esse verso 22, ele explica o verso 21. Por isso, o 22 começa, na tradução de João Ferreira de Almeida, com o termo isto é. Então, quando está ali, ó, isto é, quer dizer, vai se explicar o que foi dito antes. E o que é a explicação que é dada no 22? O que é essa explicação de que, mas agora, ao lado da Torá, tem se manifestado a justiça de Elohim, que é atestada pela Torá e os profetas. Isto é, quer dizer que agora vai explicar. A justiça de Elohim pela fé em Yahushua HaMashiach para todos os que creem, pois não há distinção. Então, a explicação dada está de acordo com a Torá, porque a Torá testifica. O que é que a Torá testifica em Gênesis, em Bereshit 22:18? Então, em Gênesis 22:18, em Bereshit, que é parte da Torá, diz assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, quer dizer o quê? Não há distinção. Em tua semente serão benditas todas as nações, e não algumas. Todas as nações. Então, isto é, a justiça de Elohim pela fé em Yahushua HaMashiach para todos os que creem, pois não há distinção. Então, está de acordo com a Torá. O próprio Messias disse que ele não veio por fim a Torá, que ele não veio anular a Torá. Mas o texto que torceram de Paulo, que adulteraram de Paulo, está assim em Romanos 10, verso 4, na versão adulterada. Porque o fim da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Só que o que a gente vai ver é que o problema não está nem tanto na tradução. A tradução podia ser melhor para dar o sentido correto. Mas colocaram a palavra aqui fim, e isso provocou a confusão na mente do povo. Por que não colocou o termo finalidade? Porque o termo é finalidade. Para que fim você comprou essas verduras? Eu comprei com o fim de fazer uma sopa, ou seja, com a finalidade, fim no sentido de finalidade. Só que não colocaram a palavra finalidade, não era mais fácil? Mas por que em vez de finalidade botou a palavra fim? Aí a pessoa já incutiu na mente que o Messias veio acabar com a lei, terminar com a lei. Então botou como se assim, porque o fim da lei, como se assim, o término, a lei acaba, é abrogada com o Messias. Agora, como que Paulo, Shaul, pode ensinar isso se o próprio Messias disse que ele não veio abolir a lei, ele não veio abrogar, ele não veio pôr fim à lei, que era mais fácil os céus e a terra passarem do que cair uma menor letra da Torá, até que tudo se cumpra, irmãos. E os céus e a terra vão passar quando? Quando essa terra acabar, esse céu, e for feito um novo céu e a nova terra. Então, esse texto está traduzido meia boca. Por quê? Eu sei que a palavra aqui fim é no sentido de finalidade. Igual quando a gente diz assim, para que fim você comprou essas verduras? Com o fim de fazer uma sopa. Com a finalidade. E não acabei com as verduras, destruí, sumiu, desapareceu com as verduras. Não. Então, Romanos, aqui a gente vê que há uma tradução equivocada. O termo fim da lei pode levar o leitor a interpretar como sendo o final da lei, como se a lei fosse então anulada. Só que o sentido do termo fim é finalidade. Como, para que fim você quer esta roupa com o fim de ir à festa? Quer dizer que você vai destruir com a roupa e vai ficar pelado na festa? Não, é o objetivo daquela roupa que você comprou foi para ir para a festa. Então, o dicionário de Strong também traz como opção de tradução o termo propósito. Está lá no dicionário, mas por que não se usou? Por que usou o termo fim?
Então, nós vamos ver nesse próximo áudio, vocês aí vão continuar assistindo, Strong, o número 5056 do dicionário, que é um dicionário que aqui é de hebraico e de grego, e aqui ele está falando esse termo grego, porque as traduções em português, em sua maioria, do Novo Testamento, utiliza como base os pergaminhos em grego. Então eu estou trazendo no próprio grego para mostrar que o problema maior nem está no grego, o problema maior está nas péssimas traduções. Um momento. Então vamos lá. Então, no dicionário de Strong, o 5055 vai falar da palavra telos. Telos, da palavra primária telo, estabeleceu um ponto definitivo ou objetivo. O objetivo. Então pode ser traduzido como fim, aí é claro que optaram por essa opção. Término, o último em uma seção ou série, eterno, aquilo pelo qual algo é terminado, seu fim, resultado, pode ser traduzido como resultado também, vamos guardar essa palavra resultado, o fim ao qual todas as coisas se relacionam, pode ser traduzido como propósito, e taxa, isto é, imposto indireto sobre bens. Então, nós vemos aqui que pode ser traduzido também como resultado e como propósito. Então, vamos colocar essas palavras para ver como é que fica? Porque o propósito da lei é o Messias para a justiça de todo aquele que crê. E aí, como resultado? Porque o resultado da lei é o Messias, porque para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, o Messias, ele veio como resultado da lei. Houve a lei, o povo pecou, o povo ia ser condenado, destruído, o Senhor usou do seu misericórdia, do seu favor merecido, enviou o Messias para salvá-los. Então, o Messias veio em resultado da lei, porque o propósito da lei é o Messias. Então, a lei foi dada para mostrar a mim e a você que nós, de nós mesmos, não conseguimos cumprir toda a lei e que necessitamos de um Salvador. E que necessitamos de um Redentor, e que necessitamos do Messias. Então, a Torá veio para evidenciar a que nós somos incapazes de nós mesmos e que necessitamos de um Salvador. Então, a finalidade da lei é o Messias, o propósito, o objetivo, o resultado, e não o fim no sentido de terminar com a lei. Então, o que é que você vê com aqui? Que na hora de traduzir, o tradutor pega uma palavra que tem vários sentidos e ele escolhe aquele que está de acordo com a doutrina dele, mesmo que isso esteja contra todo o que já foi dito antes. Então, você tem um texto em que o Messias disse: não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Aí depois o tradutor coloca: o fim da lei é o Messias. Aí o ímpio lê uma aberração dessa e diz assim: a Bíblia está cheia de contradição. Não é as escrituras que estão cheias de contradição, são as traduções mal feitas que estão cheias de contradição e levando escândalos há muitas pessoas que são criteriosas, porque eles leem em um lugar
dizendo que o Messias não veio abolir a lei, e lê no outro que o fim da lei é o Messias, ele diz que a Bíblia está cheia de contradição. Então nós sabemos que as Escrituras, elas não têm contradição. Se está tendo alguma contradição, problema do tradutor. Vamos investigar e vamos descobrir o erro. Então, vejam, o problema aqui não está na palavra telos do grego. O problema está na palavra quando se traduz para o português. Por que não se colocou então como propósito? Porque o propósito da Torá é o Messias. Então, vocês já pararam para pensar? Qual foi o propósito? Tudo tem um propósito. Qual foi o propósito do Eterno ter dado a Torá? O Eterno sabia que o povo não ia conseguir cumprir tudo? Sabia. E por qual propósito que ele deu? Então, Shaul está dizendo qual é o propósito. O propósito da Torá é o Messias. Então, quando as pessoas hoje estudam honestamente a Torá, com desejo de cumprir, de guardá-la, por amor a Elohim, ela vai identificar que ela, por mais que se esforce, ela não consegue cumprir tudo. Mas ela não é uma pessoa da anomia, uma pessoa que é contra a lei. Ela é a favor da lei, mas ela se esforça, mas falha aqui, falha alguma coisa ali. E aí ela vê quão que ela necessita do Messias. Cada vez que ela falha, ela vê que ela necessita do Messias. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. E a Yoshua Hamashia, o Tissade, o justo, ele age, ele é justo. Então, ele é advogado. E o advogado usa o que para trabalhar? A lei. Então, o Messias não podia anular a lei, o instrumento dele de trabalho. Então, vemos quanta confusão. Então, qual seria uma versão interessante? A versão, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém traz em Romanos 10, verso 4, o seguinte: porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Gente, é uma Bíblia em português. E é uma Bíblia de versão católica. E veja a qualidade da tradução desse verso. Romanos 10, verso 4, na Bíblia de Jerusalém. Porque a finalidade da lei é o Messias. No caso está como Cristo, tá? Porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, a lei tem uma finalidade. Se eu anulo a lei, eu vou anular quem? O Messias. Porque qual é a finalidade da lei? É o Messias. Se eu anulo a lei, eu anulo a necessidade do Messias. Não há mais lei, então não tem desobediência, não tem mais pecado. Para que precisamos de um Salvador, de um Redentor? Não precisamos. Mas eu quero dizer a notícia: a lei continua e o pecado existe, e precisamos do perdão, da redenção, da remissão, do Salvador. Então, parabéns, esse trecho da Bíblia de Jerusalém. É claro que a Bíblia de Jerusalém apresenta também problemas em outros textos, mas vemos aqui, interessante, parabenizar. Como também tem textos muito bem traduzidos em outras versões, baseadas na João Ferreira de Almeida e tal. Então aqui não é uma crítica a toda uma tradução ou a pessoas específicas. Aqui há uma crítica a nós leitores. Estamos recebendo um livro traduzido que deve ter dado muito trabalho para traduzir. Então, temos também que termos a nossa parte. Qual é a nossa parte? O bom senso. Se entendermos ali algum erro, devemos nos empenhar em descobrir e em ver a verdade. É muito fácil criticar o trabalho dos outros, mas aqui não é criticar no sentido de destruir,
é a gente analisar e a gente despertar para onde está o erro e buscar a correção. Então, deixo esse parêntese, parabenizando quem se esforça em traduzir a palavra, mas infelizmente com falhas. Por isso que não existe o dogma de que as versões traduzidas são inspiradas. Não existe esse dogma. O dogma é que as escrituras são inspiradas por Elohim nos seus originais. Então, essa tradução de João Ferreira de Almeida é muito interessante e a gente pode concluir com essa versão aqui, Romanos 10, verso 4. Pois o objetivo da Torá é o Mashiach para justificar a todo aquele que crê. Então você crê, eu creio, vamos ler Torá, vamos estudar, vamos buscar praticar. Mas aí a gente vai ver que a gente não consegue cumprir tudo, por mais que a gente se empenhe. E aí a gente precisa ser justificado, porque com a nossa justiça própria não conseguimos. Então aí a gente vai deparar-se com quem? Com o nosso Mashiach. Então o objetivo da Torá é o Mashiach para justificar a todo aquele que crê. O objetivo da Torá é o Mashiach. E aí, por que o objetivo da Torá é o Mashiach? Vamos ver o que o próprio Messias disse em Yohanan, João, capítulo 5, verso 46. Então, vamos ver isso lá. Então vamos para as boas notícias de Yohanan, de João, capítulo 5, verso 46. O Messias disse assim: porque se de fato cresceis em Moisés, em Moshe, ou seja, na Torá, o que é que Moisés escreveu? A Torá. Também crerias em mim. Quer dizer, se você fosse crer na lei, que foi o que Moisés escreveu, foi a lei, a Torá. Então, se cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Então, o Messias está dizendo que a Torá fala de quem? Fala dele, do Messias, que Moisés escreveu a respeito do Messias, que o que Moisés escreveu aponta para ele. Então, qual é a finalidade da Torá? O Messias. Se vocês crescem na Torá, creriam em mim, porque de mim Moisés escreveu. Entenderam? Então, qual a finalidade da lei? O objetivo? O Messias. Vejam como textos mal traduzidos ou torcidos, no caso torcidos, trazem grande confusão. Então, por isso nós estamos trazendo uma boa interpretação do texto. O próprio Paulo, Shaul, que as pessoas querem torcer para que ele diga contra a lei, fale mal da lei, ele próprio fala bem da lei. Olha o que está em Romanos, capítulo 7, verso 14. Romanos, capítulo 7, verso 14. Porque bem sabemos que a Torá é espiritual. Como é? Paulo falou o quê? Que a Torá é espiritual. Claro, espiritual. Então, Paulo, Shaul, vai dizer, Romanos 7,14, porque bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, ele, antes de ser resgatado pelo Messias, ele está falando dele antes do Messias, contando como era ele antes do Messias, antes de ser resgatado do pecado, antes de ser redimido, ele estava vendido ao pecado. Ele era carnal, mas ele entendia que a Torá era espiritual. Então a Torá é espiritual, mas a pessoa não redimida, vendida ao pecado, ela é carnal. Então, Paulo está dizendo que a Torá é espiritual. Em Romanos, capítulo 7, 14. Tá aí. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora leia Hebreus, capítulo 7, verso 12.
para você ver a confusão da tradução, para você ver a confusão que faz na cabeça do ímpio. E aí o ímpio diz: a Bíblia é cheia de contradição. Veja Hebreus capítulo 7, verso 14, verso 12. Hebreus capítulo 7, verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Verso 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Então, as pessoas vão interpretar no verso 6 que a lei de mandamento carnal é a lei de Moisés. E o próprio Paulo disse em Romanos 7 que a lei é espiritual. Então, a lei é de mandamento carnal ou a lei é espiritual? Então, há um problema aí em Hebreus, capítulo 7, verso 16. Quando fala da lei de mandamento carnal. O que é isso que está explicando? Então, há um problema muito maior do que tradução, é de interpretação. Porque vai se estar falando aí, não é lei, é ordem sacerdotal. Há duas ordens sacerdotais. A ordem de Melquisedeque, de Malquisedeque, e a ordem levítica sacerdotal. São duas ordens sacerdotais. A ordem levítica sacerdotal, que é da casa de Arão, é de descendência carnal. Carnal não no sentido pecado, mas no sentido que é de pai para filho, da casa de Arão. Então passava-se de pai para filho. Então, a ordem sacerdotal de Levi, a ordem sacerdotal da casa de Arão é carnal, no sentido passa de pai para filho. É física, descendência física, porque a palavra ali carnal é sentido física. Então aqui não é a palavra carnal no sentido de pecado, contrário de espiritual. É física, no sentido de que passava de pai para filho. E o sacerdócio da ordem de Malquisedeque, de Melquisedeque, é espiritual, ou seja, não é passado de pai para filho. É espiritual, é pelo chamado, pela declaração de Yahweh. Então é isso que está falando aqui. Então não é lei de mandamento carnal, é ordenança carnal de sacerdócio. Há duas ordenanças de sacerdócio. Uma que é de Malquisedeque e a outra que é de Arão. Então, uma espiritual e a outra física. Mas não está falando aqui Torá, porque a Torá é espiritual. Porque tanto o sacerdócio de Malquisedeque, de Melquisedeque, como o sacerdócio da casa de Arão estão escritos aonde? Na Torá. Quem que conta a história de Melquisedeque, de Malquisedeque? Que Abraão foi até Malquisedeque e que Malquisedeque abençoou a Abraão e que Malquisedeque corre sacerdote do El Elyon, do Elohim Altíssimo. Quem é que escreveu isso? Moisés. Aonde? Na Torá. Qual livro? Bereshit. Então, irmãos, a Torá é espiritual. Ela fala tanto do sacerdócio de Malquisedeque como do sacerdócio de Arão. Então, usar esse texto aqui de Hebreus 7:16 para dizer que a Torá é carnal é contradição, porque Paulo já disse, Shaul já disse, que a Torá é espiritual. Então, aqui na verdade não é carnal no sentido da Torá. Está aqui falando de ordem sacerdotal, só que foi traduzido como lei, mudança de lei. E aqui está falando de uma mudança de ordem sacerdotal. E a ordem sacerdotal de Malquisedeque não elimina o sacerdócio dos levitas. Abre a oportunidade para outras pessoas de outras tribos, de outros povos e nações se tornarem reis e sacerdotes para Elohim.
mas não tira o direito da casa de Arão de serem Kohanim, de serem sacerdotes. Uma não anula a outra. O que há aqui é uma mudança de foco, uma amplitude. É isso que vai dizer assim. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente também é uma mudança da lei sacerdotal. Entenderam? Ou seja, dos serviços. Só que uma não anula o outro, porque o sacerdócio de Melquisedeque não impede os levitas de serem sacerdotes, o da casa de Arão. Abre oportunidade para outras pessoas. Então, a gente vai ver isso lendo Hebreus capítulo 7, com mais detalhes agora nesse próximo áudio. Vamos fazer essa leitura para ficar mais clara e a gente conclui o nosso estudo hoje com essa parte de Hebreus. Bem, então vamos para Hebreus capítulo 7, verso de 11 a 18. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então estamos vendo aqui que o foco é as ordens sacerdotais. Por que o Mashiach viria pela ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de preceito da ordem sacerdotal. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, ou seja, o Messias, pertence a outra tribo. Ele não pertence à tribo de Levi, ele não é da casa de Arão. Pertence a outra tribo, que é a tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procede de Judá, não procede da casa de Arão, de Levitas. E concernente a essa tribo, que é a tribo da casa de Judá, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque, se levante outro sacerdote, constituído não conforme um preceito de ofício sobre descendência carnal. É isso que é o texto, que é o verso 16. Constituído não conforme um preceito de ofício sobre descendência carnal, mas segundo o poder de uma vida indissoluta. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote, Cohen, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O preceito anterior, de ofício segundo a descendência carnal, passa porque era fraco e inútil. Quer dizer, passa de quem? Passa essa exclusividade. Por quê? Porque agora pessoas de outra tribo podem ser sacerdotes, mas da ordem de Melquisedeque. E isso não anula o sacerdócio dos levitas. Não proíbe a casa de Arão, porque o Senhor disse que era perpétuo. E aí o Senhor não é bipolar. Uma hora é perpétuo, outra hora não é. O que está dizendo é que há um sacerdócio que é não de descendência carnal e que é acessível às outras tribos. Então há essa mudança, ou seja, ampliou. O Messias, ele veio ampliar, ele não veio anular o que tinha dito antes. Então ele agora não podia proibir os da casa de Arão de serem Kohanim, de serem sacerdotes. Ele agora não podia dizer que assassinar, agora podia assassinar, mas ele ampliou. Ele disse: olha,
aquele que se irá, se encolerizar, também é réu de juízo. Se irá e disser a seu irmão, isso, aquilo, outro, tal, vai ser julgado. Então ele ampliou. A Torá ia dizer, olha, ame ao teu próximo como a si mesmo. Ele agora não podia chegar e dizer assim, agora odeie o seu próximo. Não, ele não podia negar, anular. Ele podia ampliar. Então o que é que ele diz? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque ele nos amou com um amor muito maior do que nós nos amamos a nós mesmos. Porque o amor dele é um amor imenso. Então, ó o desafio, ele ampliou. Então ele não tirou o direito da casa de Arão de ser sacerdote. Mas ele ampliou para que outros sejam Kohanim, mas na ordem de Malquisedeque. Então, é isso. Então, esse preceito de descendência carnal, ele muda ao ser ampliado. Agora, a casa de Arão continua descendência, mas as outras tribos agora passam a ter o direito de oficiar como Kohanim. Então, segundo Strong, que é o dicionário, no número 1785, o nome Entole também pode ser traduzido como preceito. Foi traduzido como lei, para o pessoal confundir com a Torá, mas pode ser traduzido como preceito. Aquilo que é prescrito para alguém em razão do seu ofício, do seu trabalho. Não era a lei, era com relação ao ofício do trabalho. Regra prescrita de acordo com o que uma coisa é feita. Então, é uma tarefa. Agora eu vou ler na NVI. A NVI, o texto da NVI fica claro, pois traduz como não por regras relativas à linhagem, em vez de dizer lei de mandamento carnal, em vez de usar isso da João Ferreira de Almeida, lei de mandamento carnal, para a pessoa não achar que é a Torá que é carnal, de mandamento carnal, mas aqui está falando da linhagem, ou seja, de linhagem que é de pai para filho. A NVI já trouxe esse sentido. Diz assim, Hebreus capítulo 7, versos 16 e 17 na NVI. Alguém que se tornou sacerdote, quer dizer, o Messias se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, em vez de ser lei de mandamento carnal, que aí as pessoas podem interpretar como se estivesse falando mal da Torá, lei de mandamento carnal, o que está falando aqui é regras da linhagem. Como é que diz a Bíblia de Jerusalém? A Bíblia de Jerusalém, aqui em Hebreus capítulo 7, verso 16, vai dizer assim: não segundo a regra de prescrição carnal, mas de acordo com o poder de uma vida imperecível. Então vemos que aqui a Bíblia de Jerusalém não usa o termo lei, mas usa o termo regra de prescrição carnal, que aí a gente já viu no NVI que é relativas à linhagem, se referindo à limitação do sacerdócio apenas aos descendentes de Arão, voltando ao princípio da Torá. Então, o que é que o Messias fez? O Messias tirou a restrição, porque não era esse o projeto original. O projeto original era que os Kohanim sacerdotes fossem o filho primogênito de cada família. O filho primogênito de cada família. Mas por causa da adoração do bezerro de ouro, isso mudou. Em vez do filho primogênito de cada família, de cada tribo, servir como Kohanim, como sacerdotes, foi substituído pelos levitas que dariam dar apoio à casa, ao tabernáculo, e a casa de Arão, no caso, seriam os dos Kohanim, os sacerdotes, que Arão era da tribo de Levi.
Então, Arão e a descendência dele seriam os Corranim sacerdotes, e os levitas dariam um apoio nesse serviço. Então, houve uma mudança, e isso está escrito na própria Torá, dessa mudança que houve. Então, o objetivo inicial era que o objetivo da Torá era que o sacerdócio fosse de todas as tribos, e não de uma tribo só. Por causa do pecado do bezerro de ouro, veio essa limitação. O Messias veio e retirou essa limitação. Ele então anulou a Torá? Não. Ele restaurou a Torá à sua posição original do sacerdócio. Então, isso que é importante a gente entender. Outro texto que vai entrar aqui em contradição nessa questão aí de dizer que a lei como carnal, nós vamos verificar isso em Efésios 2,15. Olha como está péssima essa tradução de Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consta em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então ele está dizendo que o Messias desfez na carne dele a inimizade. E o que é a inimizade? A Torá, a lei. É o que está nessa péssima tradução de Efésios 2,15. Que ele desfez a inimizade, isto é, a lei de mandamentos. Agora, o mesmo Paulo que está aqui, que não é o verdadeiro Paulo, isso aqui é a tradução mal feita. Paulo disse que, quando ele fala das obras da carne, ele diz que as obras da carne são. Aí ele fala várias obras da carne. E uma das obras da carne que ele fala é inimizades. Ele diz que inimizade é obra da carne. Agora veja, se inimizade é obra da carne, como é que o próprio Paulo vai dizer que o Messias desfez a inimizade e que a inimizade é a lei? Quer dizer que a lei é obra da carne? Já que inimizade é obra da carne? Se inimizade é obra da carne, inimizade é a lei, então lei e obra da carne é a mesma coisa. Ora, irmãos, isso aí é uma péssima tradução. E nós vamos estudar isso no próximo vídeo, em outro dia. Então, pesquisem e a gente vai, leiam a apostila e a gente vai no próximo estudo ver isso. Como é que pode uma coisa dessa? Que na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Agora, se em Gálatas 5, do verso 19 a 20, o próprio Paulo diz que inimizade é obra da carne e que diz que obra da carne é pecado. Então, como é que a lei é inimizade? Como é que a lei é pecado? Como é que a lei é obra da carne? Se a lei é do Eterno, quer dizer que o Eterno faz obra da carne? Quer dizer que o Eterno peca? Porque foi o Eterno que deu a lei. Então, estamos vendo aí que é terrível essa tradução. Então, vamos ver que não é ele desfez a inimizade, isto é a lei. Ele desfez a inimizade que o povo criou com base na lei, porque havia uma inimizade entre judeus e gentios. Eles criaram inimizade e eles usavam a lei para reforçar essa inimizade. Os gentios, porque não gostavam da lei, achavam um absurdo, então se tornavam inimigos dos judeus porque odiavam a lei. E os judeus, com base na lei, criavam inimizade com os gentios, porque muitos, em vez de usar a lei no propósito que ela foi dada, se exaltou, se orgulhou com a lei.
Ou seja, eles usaram a lei de uma forma errada. E aí cada um, usando de uma forma errada, criou inimizade. Mas não a lei que criou inimizade. Eles criaram inimizade usando a lei. Como tem gente que cria inimizade por coisas que não tem problema algum, mas as pessoas criam inimizade, usando aquilo como desculpa. Entenderam? Nós vamos estudar isso. Então não é que a inimizade é a lei. Eles criaram inimizade usando a lei. Então, vejam como as pessoas fazem. Pegam uma coisa boa e criam um problema em cima disso. Mas nós vamos estudar isso no próximo vídeo. Então, vamos fazer uma oração neste momento. O Senhor está postando aqui. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra tem chegado a nós. Ainda temos muitos problemas nas traduções. Por isso queremos aproveitar esse momento para pedir que o Senhor remova de nós os erros aprendidos por erros de traduções e interpretações. E que o Senhor traga sabedoria a muitas pessoas para fazerem boas traduções das Escrituras e boas interpretações, para que o teu povo seja bem instruído. Em nome de Yahushua Mashiach. Amém. Shalom. Quero só lembrar que quarta-feira, dia 7 de setembro, nós vamos estar com um evento muito importante em Salvador. Agora, quarta-feira, 7 de setembro, às 14 horas até às 17 horas, quer dizer, desculpe, das 13 horas, de 1 da tarde até 5 da tarde, de 1 da tarde até 5 da tarde, um seminário, uma palestra, e aí cujo tema é Para onde estão nos levando? E conto com a presença de vocês e levem convidados. O espaço é restrito, tem poucas cadeiras, em torno de 60, 80 pessoas, mas entre em contato com a gente, que aí a gente encaixar você lá, porque temos essa limitação. É gratuito, então, mas você se esforce a estar presente. Então, é o seu esforço, você lutar contra os empecilhos para estar lá conosco, estudando, sobre esse tema. Para onde estão nos levando? Então, aguardo vocês, dia 7 de setembro, quarta-feira, em Salvador. Local: edifício Bahia Executive Center. Ele fica próximo à Casa do Comércio. Ele fica próximo à Casa do Comércio e fica em cima do restaurante Cogumelos. Em cima do restaurante Cogumelos. Então, já no pé da passarela de quem atravessa do Atarde indo para o Salvador Shopping. Então, quem atravessa do Atarde para o Salvador Shopping pela passarela, quando desce a passarela, já vai estar de um lado a Casa do Comércio, do outro lado o Bahia Executive Center, que é onde vai ser o evento, no primeiro andar, não é no térreo, é no primeiro andar, no auditório. Então, de um lado está a Casa do Comércio, do outro o Bahia Executive Center, e de frente vai estar o Salvador Shopping. Então, quem vem da passarela do Atarde, quando desce, já vai estar de um lado a Casa do Comércio, do outro Bahia Executive Center, e aí você vai encontrar a gente ali no primeiro andar, no auditório,
mas entre em contato conosco para a gente estar ali reservando já o seu lugar. Então, shalom a todos.